Fala, torcedor vascaíno, fala galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve o nosso querido e amado Vasco da Gama. Depois do jogo de ontem, né, a arbitragem conseguiu, meu amigo, deixar a gente mais irritado do que com o nosso próprio time, mas enfim, se prepare que vem mais coisa aí. O Daronco colocou algumas coisas aí na súmula do jogo que podem complicar o Vasco da Gama. Denúncias graves contra o Vasco, contra o diretor Alexandre Pássaro, contra o próprio Lisca. Olha, você vai ficar aqui nesse vídeo, você vai saber o que falou aí o Daronco na súmula do jogo. O Lisca também ficou pistola com tudo que aconteceu. E vamos falar sobre Vasco Vitória. O Vitória teve seu técnico demitido e o que o Vasco pode fazer aí contra o Vitória no próximo sábado, já que agora a visão agora é toda para a Série B. O Lisca já falou que quer buscar o Vasco aí na Série A no final do campeonato da Série B. Então vamos à vinheta, que depois da vinheta a gente vai falar muito sobre aquela arbitragem desastrosa, sobre os relatos aí na súmula e também sobre Vasco e Vitória. Vamos lá aí, sobe a vinheta! Torcedor, estamos iniciando o nosso vídeo. Saudações vascaínas, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Antes de trazer os principais destaques desse vídeo, trazer as notícias, as informações, eu agradeço a cada um de vocês que está sempre junto com a gente. Muito obrigado, apesar do momento não ser fácil, apesar do Vasco não estar apresentando bom futebol, vocês sempre aqui comigo, então eu agradeço muito, muito obrigado. Como eu sempre falo, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, está conhecendo agora, o YouTube te recomendou, aperta nesse botãozinho vermelho aqui, olha isso, ele não está vermelho, hein? Confirma, aperta aí, se inscreve, porque aqui você fica muito bem informado sobre tudo que envolve Vasco. A gente faz uma resenha, a gente tem um grupo no WhatsApp também que faz aquela resenha também, então será muito bom, será um prazer tê-lo aqui no nosso canal. Eu agradeço muito pela sua presença. Vamos falar, né, de Vasco da Gama. O Vasco perdeu para a equipe do São Paulo, um jogo que foi desastroso a arbitragem do Daronco, mas nos últimos anos isso se tornou corriqueiro contra o Vasco. E olha, o Alexandre Pássaro não gostou de nada, se pronunciou na Vasco TV, falou de diversas coisas, fez algumas acusações, falou palavras duras contra a arbitragem. Só que o que ele não sabia é que a súmula, meu amigo, viria ainda pior. É isso mesmo. O Anderson Daronco fez graves denúncias na sua súmula contra o Vasco da Gama, contra o diretor Alexandre Pássaro, contra membros da diretoria do Vasco. Eu vou começar só com o que ele falou logo no início. Falou o seguinte, que após o término do segundo tempo, isso aí ele falando na sua súmula, o Alexandre Pássaro, diretor do Vasco, proferiu as seguintes palavras da forma irônica enquanto entrávamos no túnel da arbitragem. Parabéns, Daronco. Tua tatuagem está bonita na TV. O mesmo ainda me ofendeu com as seguintes palavras. Enquanto descemos as escadas do túnel de arbitragem. Ladrão, FDP. Isso foram palavras que ele colocou na súmula contra o Alexandre Pássaro. Isso pode gerar uma punição ao diretor do Vasco da Gama. Outra coisa que ele relatou na sua súmula foi que na volta do intervalo para o reinício do segundo tempo, pessoas da diretoria do Vasco, situadas no pavilhão social do estádio, gritavam as seguintes palavras: Daronco, ladrão, conseguiu o que queria, safado. Isso são palavras aí que ele colocou na súmula contra a diretoria do Vasco da Gama. Ele falou que no momento solicitou ao delegado da partida que tentasse identificar os envolvidos pelo nome, o que não foi possível. Após esta intervenção, os gritos cessaram. Outra coisa que ele falou na sua súmula que pode prejudicar o Vasco, o Vasco deve tomar punição por causa disso, é o seguinte: ele disse que conseguiram, após de xingar ele, que o carro que levou ele e que ia levar de volta aonde ele estava hospedado, foi encontrado quando eles foram se retirar de São Januário, com os pneus da frente e de trás vazios. Ele denunciou isso, disse que, olha as palavras que ele falou, abre aspas, informo que foram esvaziados 2 pneus, um frontal e um traseiro do carro que levou a equipe de arbitragem ao jogo. O carro estava estacionado dentro das dependências do estádio, no espaço reservado para a arbitragem. Isso também pode gerar grave punição ao Vasco da Gama, até perca de campo, de mando de campo. Outra coisa sobre o Lisca.
Aí, meu amigo, ele pegou muito pesado. Disse que o Lisca foi expulso aos 48 do segundo tempo por protestar persistentemente contra as decisões da arbitragem. Só que a imagem que passa na Vasco TV é diferente. O Lisca está abaixado, olhando o seu relógio, sem falar nada. E aí o quarto árbitro chega até o Lisca e diz que o Lisca está expulso. Então, senhor Daronco, se a imagem está mostrando, se todo mundo viu e só o senhor ouviu esse xingamento, então a situação tá difícil. O que as imagens não viram, só o árbitro viu, tá complicado. Só o Daronco ouviu esses xingamentos, essa ironia do Lisca. O Lisca chegou a ironizar o Daronco no primeiro tempo. No primeiro tempo, dizendo que o Daronco estava manco. Mas depois não falou mais nada, o jogo já estava decidido, estava quieto, à beira de campo, como a gente viu nas imagens que estão circulando por aí. Não sei o que Daronco queria, mas se perdeu nas suas falas aí, infelizmente, o Anderson Daronco. Agora vamos falar sobre o Lisca, vamos falar também sobre o Lisca. Também ficou muito chateado, falou na sua coletiva que não ia falar sobre arbitragem, disse que não ia falar sobre isso, que ele já é um cara avisado também da arbitragem. Para quem não sabe, o Lisca no passado teve alguns problemas com a arbitragem, até deixou a entrevista coletiva por questões de arbitragem também no ano passado com o América. Então ele resolveu não falar sobre arbitragem, mas falou que gostou do que viu no Vasco nos primeiros 38 minutos, que houve a expulsão do Léo Jabá, e após isso aí o Vasco desestabilizou no segundo tempo. O Vasco conseguiu dar uma melhora significativa, mesmo com a menos, conseguiu o gol. Quando pressionava o São Paulo, teve o Leandro Castan expulso. Falou que gostou muito da atuação do Miranda, né, como zagueiro, falou que o Miranda foi muito bem. Elogiou mais uma vez a entrada do Sarrafiori, que foi um dos caras decisivos para o gol do Vasco, fez a tabelinha com o Zeca ali, que chutou a bola e a bola bateu no Lisieiro e entrou. E também falou sobre o Juninho, que também, na opinião dele, teve uma grande partida no Vasco da Gama. Elogiou muito, falou que os três zagueiros foi uma estratégia para esse jogo contra o São Paulo, mas que não é nada. Mas uma coisa muito importante, Lisca criticou o vazamento de informações dentro do Vasco da Gama. Foi a primeira reivindicação dele na coletiva. Falou que dentro do Vasco sempre as coisas vazam. E lembrando que houve um vazamento de informações, a escalação foi dada aí pelo GE e o Lisca não gostou nada e cobrou isso aí, porque na opinião dele isso não pode acontecer. Isso é uma estratégia de jogo. Isso você está dando ao adversário como o Vasco vai jogar. Isso é muito complicado, né? E às vezes as notícias para vir para a gente é muito difícil, mas em outros lados conseguem receber as notícias de coisas de forma tão fácil, né? De bandeja. Mas enfim, isso tem que mudar no Vasco mesmo. E agora falando sobre o próximo adversário do Vasco, o Vitória demitiu o Ramon Menezes. Ramon, que era o técnico do Vasco em 2020, estava no Vitória, teve uma campanha muito pífia e foi demitido do Vitória e o Ramon. Então o Vitória deve ir com o técnico interino. Até então não se acertou com nenhum técnico. O Ramon teve 31% de aproveitamento no comando do Vitória. Depois de 16 partidas com 3 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, Ramon foi demitido da equipe do Vitória. Então o Vitória não tem um técnico para enfrentar o Vasco, deve ir com algum interino aí para enfrentar o Vasco no próximo sábado às 7h30 da noite. Saudações vascaínas, até o próximo vídeo e valeu, galera!